O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. A indústria do turismo pode ser uma saída para Ouro Preto e região? Quais os desafios que esse mesmo turismo apresenta para os empresários locais? Para dar conta desse tema, nós temos no dia de hoje Danilo Caixeta Avelar, que é advogado e empresário do ramo de hotelaria e gastronomia aqui na cidade de Ouro Preto, além de músico, também profissional. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. O Brasil também é um destino de muitas mulheres e meninas de países da América do Sul que são traficadas para fins de exploração sexual e exploração de trabalho escravo. Eles usam de ameaças ou uso da força para mantê-las em cativeiro. Denuncie. Disque 180. O sigilo é garantido. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Em Ouro Preto, sintonize 106,3. UFOP Educativa. Danilo, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela tua presença. A gente já teve chance de conversar fora daqui, até no seu negócio, né? Você gerencia o restaurante do Grande Hotel de Ouro Preto, ali no centro, ali perto da Casa dos Contos. Mas, além disso, você atua de forma enorme nessa parte de turismo na cidade. Então, eu queria, em primeiro lugar, que você fizesse um panorama, né, do que é o turismo, do que você entende como turismo, né? E das atividades que você desenvolve e dos problemas que você enfrenta para desenvolver essa atividade. Ou seja, alguma coisa assim, essa é a sua vida nos últimos tempos. Mas obrigado mais uma vez pela tua presença. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço também a oportunidade, pelo convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas informações com vocês. E com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, começando por uma experiência muito bacana que eu iniciei com o turismo em 2003, né? E ainda atuo nesse sentido aqui. Eu já era formado em advocacia, em direito, já exercia advocacia, e quando eu tive a ideia de fazer um contraponto com essa atividade, que é um tanto quanto muito séria, né? muito cheia de cargas, né? Então eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que alivie isso aí. E tive a ideia de comprar um carro, adquirir um carro, criar roteiros e levar turistas aí para conhecer lugares que eu já frequentava com amigos, né, desde criança. Seria uma espécie seria ecoturismo. Ecoturismo, exatamente. Uhum. Ouro Preto ainda não tinha essa modalidade assim, dessa forma como eu estava propondo, né? Então a gente começou a fazer esses passeios aí com turistas de várias partes do mundo, né? Eu falo, me viro no inglês, até falo com alguma fluência, e aí a gente saía nesses passeios aí e ouvindo a opinião das pessoas sobre a cidade, sobre o que elas estavam achando sobre Ouro Preto, né? Enfim. No geral, sempre as pessoas ficavam encantadas com a cidade, sabe? Eram assim, muito mais elogios do que críticas. Mas algumas coisas que eu percebia era especialmente no sentido que as pessoas não têm muito acesso a informações na cidade. Quer dizer, o turista chega, ele não sabe assim, tão bem o que fazer, o que a cidade oferece, num sentido assim, mais amplo,
de atrativos. Quando eu, por exemplo, tinha um cliente, né, era em função de um trabalho intenso com os recepcionistas de hotéis e divulgação mesmo, para que eles indicassem, porque o turismo histórico sempre foi a temática do turismo em Ouro Preto, né? Não, engraçado, você está falando isso, desculpe te interromper, mas é interessante que eu vim aqui como turista, na verdade, eu acho que 2 vezes na minha vida. Visitei a cidade mais vezes, mas aí já era em função de trabalhos que eu desenvolvia no Rio, que tinha a ver com Ouro Preto, e depois de 6 anos e pouco para cá, eu sou professor aqui na universidade. E o que você está falando de fato chama a atenção, só que por outros caminhos. Quer dizer, você chega em Ouro Preto, você não sabe o que a cidade tem, isso é real. Não há um banco de dados disponível ainda virtualmente, que seria o padrão, né, nos dias de hoje, é disponível para as pessoas. Quer dizer, então eu quero visitar a cidade, aí eu vou procurar, né? Quer dizer, mas um banco de dados com substância, né? Sim. Você tem pelo menos talvez 2 ou 3 sites aqui que procuram dar um formato, mas o site oficial mesmo, que seria da prefeitura, ele fica muito aquém daquilo que se esperava, porque é ele que deveria capitanear, pelo menos, os demais, né? Isso você está chamando a atenção e a gente queria que você desenvolvesse mais isso. E uma segunda questão que você fala também é desse turismo histórico, que aí é interessante porque história, aqui vamos deixar claro, pode ser que seja em função de algum grupo de brasileiros que talvez até tenha algum interesse, no sentido, pensando na chamada história política ou história social. Aí vamos lembrar da Inconfidência Mineira e tal, etc. Agora, quando você fala, por exemplo, de arte barroca, que seria o grande must da cidade, e que faz o estrangeiro vir à cidade, por favor, nenhum estrangeiro vem a Ouro Preto para saber de Tiradentes. O pessoal vem a Ouro Preto para conhecer arte barroca, né? Com certeza. E isso você não tem. Ou se tem, está muito abaixo, né? Então é interessante você chamar a atenção disso. Por favor, não estou nem citando ainda o ecoturismo, que aí seria também um outro ramo esplêndido para se explorar, e que eu não sei se além de você, quem mais faz aqui. Porque também eu acho que é outra coisa que está muito abaixo da expectativa. Na verdade, quando eu comecei a fazer esses passeios, né, eu lembro que havia se eu não me engano, o nome dele é John, acho que ele é filho de americanos, enfim. Mas ele tinha uma Toyota Bandeirantes e começou a fazer também passeios assim dessa modalidade. Mas não ficou muito tempo, né, nessa atividade. Eu continuei fazendo. Agora, é claro que no plano, né, de ação do turismo da cidade, o ecoturismo praticamente nunca existiu. Então, assim, para eu ter clientes, eu tive que fazer um trabalho sozinho e contar com esses que chegam, os turistas que chegam num lugar e ficam atrás. Ah, mas aqui tem cachoeira, e se tem, quem que poderia nos levar, enfim. Esse é o ponto, né, que eu acho absurdo. Isso. Quer dizer, na verdade, o que acontece em qualquer lugar sério do mundo é a pessoa ir ao lugar já com a expectativa. Não, olha, eu sei que ali tem X coisa, Y coisa e Delta coisas. Sim. Então eu vou chegar lá e vou... Não. O sujeito chega aqui, no caso de Ouro Preto, funciona ao contrário, né? O sujeito chega aqui e fala, além desse monte de casa velha, tem alguma outra coisa para fazer? Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Quer dizer, e se perde muito dinheiro com isso. O que você tem em Ouro Preto vários distritos, né, que se consolidaram como destinos ecoturísticos. A exemplo de Lavras Novas, Santo Antônio do Leite, São Bartolomeu, um pouco menos do que esses 2 distritos. Então, por exemplo, quem vai para Lavras Novas ou Santo Antônio do Leite, na grande maioria, são brasileiros mesmo, são pessoas de Belo Horizonte, outras cidades próximas, enfim. Mas Ouro Preto, né, você imaginar a cidade com todo o potencial ecoturístico que existe aqui, por exemplo, o Parque das Andorinhas, que é um parque municipal, um lugar encantador, um lugar maravilhoso. Não sei se você conhece lá, a nascente do Rio das Velhas. Sim. É um parque que foi constituído, foi fundado, faz parte da APA das Andorinhas. A prefeitura construiu uma sede, o prefeito anterior
construiu, foi na gestão dele, foi construída uma sede lá no parque, campo de futebol para também né, incluir a população ali do Morro Santana, São João, para eles terem oportunidade de atividades lá. O parque, ele tem tudo para ser um lugar, assim, sabe, muito visitado pelos turistas. Mas a divulgação é muito pequena. A infraestrutura, o que é pior, a infraestrutura que existe lá hoje é de dar, assim, é de chorar. Porque você chega lá, são assim, dezenas de cavalos pastando, até dentro da, não diria dentro da sede, mas tem uma parte na sede que leva de um lado a outro. Então, às vezes, eu já cheguei ali e já vi um cavalo passando por ali, né? Então, você vê fezes de cavalo por toda parte, enfim, não tem um guia lá dentro para guiar as pessoas até chegarem às cachoeiras, não tem sinalização muito fraca. Enfim, você chega ali e vê o dinheiro público mal aplicado realmente, porque se aplicaram aquele dinheiro e não fazem uma gestão, né, qual o sentido disso? Não, aliás, Danilo, desculpe te interromper de novo. Eu vou até fazer uma pergunta, apesar de saber a resposta. Certo. Se você está falando de um lugar que fica mais ou menos dentro da área urbana da cidade, ou antes, não fica tão longe assim da área urbana principal, bom, para você gastar um dinheiro desses construindo essa sede, alguém teve a brilhante ideia de chegar na Câmara de Vereadores e falar para os senhores vereadores, olha, pressione as empresas ou determine que as empresas de ônibus criem linhas de ônibus que cheguem até a entrada do parque. Sim. Eu tenho certeza que ninguém fez isso. Não fez. Quer dizer, então você gasta um dinheiro tremendo. Esse, aliás, é o primeiro problema quando a gente fala de infraestrutura, né? De turismo, né? Principalmente do turismo aqui no Brasil, e Ouro Preto não é exceção. Quer dizer, faz-se um serviço capenga, né? E você chega lá na portaria desse parque, que na verdade só existe hoje praticamente uma ruína do que foi construído, né, alguns anos atrás, porque os vidros estão quebrados, portão já não existe mais. É um lugar totalmente ao léu, aberto. E você não tem nenhuma pessoa para receber os turistas. Como você disse aí, a questão do transporte. Existem linhas que passam até o início da estrada, que leva a uma estradinha de terra, né? Quer dizer, então qualquer turista que quiser ir até o parque, ele vai ter que caminhar um tanto para chegar e depois para voltar. Então, isso também é um empecilho. E é tanto que um dos passeios que eu faço é levar as pessoas, os interessados, até lá, fazer um passeio com eles, levar até as cachoeiras que não são tão conhecidas também. E voltando também a outra questão que você falou, de outras pessoas que fazem esses passeios aqui, né? Eu me recordo que, eu não me recordo o nome, mas houve há uns 5 anos atrás um rapaz do Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele, mas ele veio para Ouro Preto e também fundou aqui uma empresa de ecoturismo, muito bacana a proposta dele. Ele explorava bastante essa questão das trilhas dos bandeirantes, enfim, um resgate até dessa questão. E ele não conseguiu sobreviver aqui com o negócio, porque fazer frente a esse fluxo turístico que é, vamos dizer assim, já direcionado para esse turismo histórico, enfim, das artes, é difícil, é complicado. Não, mas mesmo assim, esse turismo histórico ou para arte barroca fica muito a desejar. Fica. Nossa, tanto que, por exemplo, não sei se você ficou sabendo, não, sabendo do fato em si, você ficou, com toda certeza. Mas eu não sei se você chegou a participar ou se inteirar nisso, mas há poucas semanas atrás teve o congresso da Associação Brasileira de Agências de Viagem. Sim. E aí, conversando com o Valmir, que é o presidente da Associação Comercial de Ouro Preto, ele me disse que esse grupo da Associação Brasileira tinha uma pergunta que eles queriam responder. Confesso, não fiquei sabendo os resultados desse encontro que fizeram aqui, mas tenho uma enorme curiosidade disso, mas por razões muito mais acadêmicas eu tive que dar conta das minhas aulas aqui e deixar isso um pouco de lado. Mas a pergunta era a seguinte: o turista em Ouro Preto, ele não vai a Ouro Preto como destino fim. Era isso que foi a fala que o Valmir me apresentou. Ou seja, o sujeito não vai a Ouro Preto para ficar ali vários dias.
ele passa por Ouro Preto, ele fica em algum lugar, visita a cidade, dá um passeio, come num restaurante qualquer e depois, no final da tarde, está indo embora. E a pergunta era, por quê? Essa questão é muito antiga, né, nas discussões aí que se tem sobre turismo. Como manter o turista em Ouro Preto? O que a cidade oferece de atrativos para que o turista queira ficar em Ouro Preto mais do que 2 dias? E essa questão do ecoturismo, ela deveria ser olhada pelo empresariado da cidade, pela a prefeitura também, que tem interesse no desenvolvimento, ou deveria ter interesse no desenvolvimento dessa atividade. Queremos acreditar nisso. Queremos. Essa possibilidade de que o turista ele tenha mais atividades para ficar mais dias em Ouro Preto. Quer dizer, isso tem um alcance muito grande. O que o turista vai fazer em Ouro Preto depois que ele já visitou os museus de Inconfidência, museus de história, de mineralogia, enfim? Ele fica entediado, porque ele não tem mais o que fazer. E se tem uma chuva, inclusive, né, um clima que não está muito bacana, o cara tem que ficar no hotel, aí você vai me perguntar, mas ecoturismo com chuva? Também é possível. Faz um passeio de 4x4 na Redondeza, é interessante. Tem pessoas que gostam disso também. Na verdade, eu fico abismado, Danilo, porque engraçado, eu estou conversando com você, mas já tive chance de conversar esse assunto com o próprio Valmir, que já foi entrevistado por mim aqui no programa, sim, com o Rodrigo, que é maestro da Orquestra Ouro Preto, e todos nós concluímos aquilo que nos parece, e quero acreditar, acho que com você também, nos parece um tanto óbvio, que é que você pode resolver... Primeiro que turismo dá dinheiro, isso aí é uma coisa que parece que só aqui em Ouro Preto que ninguém acredita nisso. O restante do planeta sabe perfeitamente disso, né? Segundo lugar, a respeito de pensar o turismo como uma atividade que está envolvida dentro de um grande sistema. Vamos voltar ao exemplo agora que você falou da Cachoeira das Andorinhas, ali do parque. Ora, não adianta eu criar um parque se eu não crio uma infraestrutura mínima para a pessoa chegar lá. E chegar lá, não que ela precise ter um carro. Quer dizer, de novo, qualquer lugar do mundo, você pensaria, bom, se eu criei uma infraestrutura de um parque, então eu tenho que pensar um transporte público que chegue até lá. Entendeu? Como acontece em qualquer outros lugar lugares do planeta. Quer dizer, o planeta Ouro Preto parece que não faz parte do planeta Terra. Sabe? Eu acho que eu me pergunto se realmente... Tem coisas muito estranhas aqui. Porque, repare, não estamos falando de algo estratosférico. Estamos falando de algo bem simples. Inclusive, voltando aqui ao exemplo das linhas de ônibus, eu sei de casos, por exemplo, poderia pegar uma linha de ônibus que normalmente, segunda a quinta, o ponto final dele seja num lugar. Quando chegasse sexta, sábado e domingo, ou em períodos de férias e tal, essa linha, o ponto final seria estendido. Ou ele passaria, por exemplo, na porta, aí bastaria colocar um calçamento qualquer, paralelepípedo e tal, até chegar na porta do parque, e pronto, você não está dizendo que o cara vai gastar diesel para ir até lá todo santo dia, 500 vezes por dia, não tendo passageiro. Não, estamos falando de uma atividade que pode ser estendida apenas sexta, sábado e domingo. Exatamente. Não me parece ser muito difícil isso, né? É verdade. E com relação ao parque, como você está dizendo, da questão do transporte, é preciso implementar no parque uma infraestrutura, né? E não vou dizer mínima, não, tem que ser uma infraestrutura boa, que possa receber bem as pessoas e possa garantir a limpeza, a educação. Lá você tem banheiro, olha, para você ter uma ideia, essa sede, ela me parece que do banheiro masculino acho que são cerca de 20 cabines, né, sanitárias no interior. Da feminina um pouco menos, mas é para atender até esses campos de futebol. Quer dizer, você chega lá hoje e olha o estado de conservação, nem torneiras mais existem, porque algumas pessoas arrancaram, levaram, quer dizer, não tem segurança naquele parque. Ainda é um lugar seguro, não se tem notícia de que esteja acontecendo assaltos ou qualquer coisa do tipo lá. Mas é um lugar que você chega e fala assim, não tem gestão, não tem dono, né? Precisava cobrar, inclusive, uma taxa de entrada menor para os moradores, com certeza, e um pouco maior para os turistas, até para ser um empreendimento autossustentável. Sem dúvida.
Danilo, a gente vai ter que fazer um intervalo. Nosso programa tem 2 blocos, né? E o nosso primeiro bloco está acabando. Então eu queria pedir ao nosso ouvinte um tempinho só. No programa de hoje nós estamos entrevistando o Danilo Caixeta Avelar, que é músico também, a gente pode até falar sobre isso, mas principalmente empresário do ramo de hotelaria e gastronomia. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e da Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Golderim e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. É um minutinho só, a gente faz o intervalo e já estamos voltando. Rapidinho. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Energia elétrica. Fique ligado. Lâmpadas fluorescentes são mais econômicas e iluminam tão bem quanto as incandescentes. As lâmpadas de vapor de sódio também têm grande poder de iluminação, além de consumir menos energia se comparadas com as de mercúrio. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso FOP Entrevista de hoje com o Danilo Caixeta Avelar, que é empresário do ramo de hotelaria e gastronomia aqui em Ouro Preto. Ô Danilo, a gente estava conversando no bloco anterior dessa crítica, que é uma crítica que eu faço, você também, pelo que eu estou entendendo, faz, e algumas poucas pessoas que aqui fazem, que é essa ausência de pensar o turismo enquanto sistema, né? Vamos tentar começar a organizar um pouco essa nossa fala, né? Primeiro, você citou a questão do ecoturismo, que é uma atividade que você exerce desde 2003, 2004, mas que ela não aparece, né, como uma atividade, aparece nos sites, por exemplo, na internet, principalmente no site da prefeitura, como uma atividade que pode ser praticada em Ouro Preto, quer dizer, que é uma atividade também interessante para a cidade, né? Segundo, a citação, e aí foi o exemplo do Parque das Andorinhas, mas eu acho que o que não faltaria são exemplos aí, não apenas em Ouro Preto, mas no Brasil como um todo, de você gastar o dinheiro público para fazer alguma coisa, só que você você esquece solenemente que aquela coisa só vai funcionar se inúmeras outras pequenas coisas funcionarem também. Quer dizer, citamos o caso das andorinhas, e na hora que você vai e não cria meio de transporte para chegar até lá, esse parque não serve para nada. Sim. Quer dizer... A impressão que eu tive, Antônio, foi a de que nessa transição de governo, tá? Isso sem entrar em mérito, em julgamentos nenhum dos mandatos, mas nessa transição de um governo para o outro, o que parecia que no governo anterior havia uma certa progressão, ainda que pequena, de desenvolvimento do parque. A gente sempre via uma atividade pertinente lá no parque. Sempre tinha um movimento, tinha alguns guias, havia uma lanchonete para atender as pessoas que iam, enfim. Nessa transição, isso não existe mais, né? O que a gente vê são uns 4 funcionários que se revezam para marcar uma presença, né, para ter pelo menos uma pessoa lá. E com muita dificuldade eles ainda conseguem limpar o lixo que é deixado, enfim. Isso é uma coisa muito séria. É preciso trazer essa discussão para a sociedade, né, em Ouro Preto, para o empresariado, enfim. Precisa de pressionar o governo mesmo para que sejam retomadas as atividades no parque. Eu ouvi dizer, tenho ouvido falar já há um bom tempo, de que parece que a Fundação Gorsex assumiria a gestão do parque. Dependeria de alguma tramitação jurídica na Câmara Municipal. Mas isso não aconteceu ainda. O tempo está passando e o parque está lá se acabando, né, vamos dizer. Não, porque eu não tenho dúvida que alguém
não estou dizendo aqui que foi fulano ou beltrano, mas alguém falou, pelo menos pensou, o seguinte: mas olha só, de que adianta manter o parque se ninguém vai lá? Não, é claro que ninguém vai lá, não se criou formas para as pessoas chegassem lá. Sim, né? Quer dizer, sim. Então isso é óbvio, né? Isso. Então não adianta você gastar dinheiro naquilo, fazer uma licitação para que alguém tenha uma lanchonete lá dentro. Agora você só não faz uma coisa, você torna possível as pessoas chegarem lá. Então não adianta, é jogar dinheiro fora. E de qualquer forma, com relação a essas medidas para desenvolver o ecoturismo em Ouro Preto, isso é de forma geral. Por exemplo, há também o Emerson, tem a Tomba Ecotour, uma empresa também de ecoturismo bacana, e ele chegou em Ouro Preto, se eu não me engano, por volta ali de 2009, não sei. Ele está no ramo também, está aí batalhando, e ele sabe muito bem também do que eu estou dizendo aqui, né, com relação ao campo de crescimento do ecoturismo em Ouro Preto, como ele é possível, mas é dificultoso. Então a gente esbarra inclusive na questão dos divulgadores do turismo, esses de rua, vamos dizer, os guias, né? Esses que estão ali na captação dos turistas que estão chegando na cidade, ainda não tem um plano de um roteiro de passeio na cidade. Nem se fala, muito pouco se fala, né, em ecoturismo. É sempre aquela pressão para levar na mina, no museu, nas igrejas, enfim, o que é muito legal também. Mas você imagina, o turista vai fazer isso em um dia, ele não quer saber de fazer isso em 2 dias. Né? O ecoturismo, então, surge como vamos dizer assim, uma opção a mais para que esse turista queira ficar na cidade. Ele vai ser mais uma hospedagem que ele vai utilizar na cidade, né? Que ele vai estar gastando com isso. Mais uma refeição, 1 ou 2 refeições em restaurantes também. Exato, essas contas parece que as pessoas não fazem. É inacreditável. Não, por exemplo, eu vou lembrar de uma conversa que eu tive aqui no programa com o Rodrigo Toffolo, que é o maestro da Orquestra Ouro Preto. Sim. E aí a gente estava conversando, num dado momento da nossa conversa, você vai entender que isso tem a ver com essa questão do turismo. Sim. Eu não me recordo mais se eu é que lembrei ou se foi ele que lembrou disso. As pessoas vão à Áustria, em Salzburgo, na Áustria. Anualmente há uma migração de pessoas endinheiradas, tá? Não estamos falando de um turista, porque ainda tem essa, né? Que turista que você está querendo, né? Também uma outra confusão que as pessoas fazem aqui em Ouro Preto. Vamos falar sobre isso. Né? Mas vamos tocar nesse assunto já. E aí esse sujeito vai a Salzburgo, na Áustria, por quê? Porque uma vez por ano, ao longo de 30 dias ou mais, você tem o Festival de Mozart, né? Onde só se toca as obras de Wolfgang Amadeus Mozart, ponto. Maravilha, Mozart é um dos maiores gênios da música mundial, sem problema nenhum. Só que é no anfiteatro que foi construído para isso, a coisa de algumas décadas atrás. Aí vem a pergunta, o que isso tem a ver com turismo em Ouro Preto? Ora, você tem compositores do barroco mineiro, da música barroca, que são reconhecidos na Europa, a sua importância, tá? Essa importância deles é reconhecida, e que eles fizeram músicas para que fossem tocadas em igrejas que existem até hoje. Então, aonde seria o grande must aqui? Quer dizer, a pedra filosofal do negócio. Ora, bastaria você ter alguns músicos, um quarteto de cordas, alguma coisa assim, tocando nas igrejas, tá? As músicas feitas por Lobo de Mesquita e Companhia Limitada, feitas para serem tocadas naquelas igrejas. Isso seria um caso, se não único, mas raríssimo na história da música mundial. Incrível isso. Quer dizer, então, isso aí já estamos falando de uma outra coisa de turismo, tá? É uma atividade que poderia ser fixa. Pois é, mas, Marcelo, isso que você falou é realmente incrível, né? Esse potencial. Agora, vamos observar uma coisa. Aqui em Ouro Preto, eu já ouvi o Márcio Abdo, meu amigo Márcio Abdo, lá do Conventional Bureau de Turismo de Ouro Preto, né? Dizendo que Ouro Preto, a impressão que se tem é que está sempre recomeçando as coisas, né? Você começa, aí tem que recomeçar. Por exemplo, o Zé Alberto Pinheiro, que foi secretário de Cultura, até pouco tempo ele era o secretário de Cultura, deram início a um festival de música voltado para música instrumental e música clássica, né? E essas apresentações, elas
começaram a acontecer nas igrejas. A própria Orquestra Ouro Preto tocou no teatro, em outras igrejas. Músicos conhecidos aqui, Tabajara Belo, Ru Ferreira, que são grandes músicos que vivem na cidade, né, por motivos próprios, enfim. E você não vê mais isso. Acabou. Aí, vamos dizer, daqui a um tempo, alguém vai resgatar essa ideia, vai de novo. Aí muda a gestão. Não, isso seria... Acaba, enfim. Isso é uma coisa... É cíclico em Ouro Preto, né? As coisas, elas deveriam seguir um fluxo e se desenvolvendo até chegar em patamares maiores. Mas não, elas vão até um certo ponto, morrem ali, depois alguém retoma e vai àquele ponto de novo. Não, e o que eu acho incrível, no caso aí da música, por exemplo, teve agora há poucas semanas atrás, aliás, foi na mesma semana que teve o encontro das agências de viagem, que foi o Mimo, né? Sim, encontro de música que existiram apresentações de música clássica nas igrejas, mas de compositores diversos. Não só de música clássica, de música contemporânea também. Sim, né? também. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, eles usaram a acústica da igreja porque as igrejas barrocas têm que ter acústica mesmo. Sim. Não existia microfone nessa época, né? Sim. O padre ia falar lá para 200 pessoas no gogó. Né? Verdade. É simples assim, né? Então o que acontece? O que eu conversei com o Rodrigo é mais radical do que isso, né? Quer dizer, é uma coisa que poderia ser uma atividade sistematizada, onde você tem uma faculdade de música na Universidade Federal de Ouro Preto. Né? Eu quero acreditar, você tem uma orquestra na cidade de Ouro Preto internacionalmente conhecida. Tem músicos de grande calibre aqui, diversos instrumentistas. Ora, por que não pegar alguns estudantes e você sistematizar isso? Ah, mas num primeiro momento quase ninguém vai. Não, eu sei disso. Agora, isso é uma questão de deixar o tempo passar. Quer dizer, então, mas tocando os compositores mineiros, aí essa é a questão. Não é tocar Mozart na igreja do Rosário. Então, Marcelo, a exemplo disso que você está dizendo, que no nível da música clássica, que é, né, o suprassumo, né, vamos dizer, da riqueza musical que temos aqui do barroco, enfim. Mas você vê alguns exemplos, como eu vou citar agora. Eu e minha companheira, a Sandra Lage, tivemos um espaço, eu diria até pioneiro aqui em Ouro Preto, porque misturava bistrô com brechó, loja de arte, enfim. E num lugar encantador que é o Rosário, o Largo do Rosário. Era o Barroco e Barraco Brechó e Arte. Quando a gente montou lá, era aquela realização do sonho que a maioria das pessoas tem, tem um café, aquela coisa romântica, e ela com as coisas das roupas, enfim. E aí montamos. Eu tive a ideia de falar assim, poxa, eu preciso ter um atrativo aqui, a gente está num lugar encantador, turistas vêm aqui para fotografar e tal. Eu, como sou pianista, peguei meu piano digital, coloquei na calçada, comecei ali a tocar o piano. E chamar um ou outro músico, amigo, enfim. Isso foi atraindo cada final de semana, e só no sábado que a gente fazia isso, até às 10 da noite. Começava às 6 e terminava às 10. E turistas começaram a ir, por quê? A propaganda boca a boca, o próprio hotel indicava aquela coisa. Então ia aquele pessoal bacana, um povo educado, ia ali pra frente, sentava no murinho, a gente tinha cerveja artesanal, uns petiscos, enfim. É óbvio que você mexer na zona de conforto das pessoas, né, de vizinhos, em algum som que não havia antes, aquela coisa, isso incomoda. Mas o que a gente percebe é que ao longo desses 3 anos, houve uma ou outra pessoa que se incomodou muito com aquilo, enfim. E a gente acabou, inclusive, tendo que encerrar a atividade em função de uma pessoa que estava muito incomodada. Né? Não quero entrar em méritos pessoais aqui. Mas, enfim, depois disso, eu vi a mesma coisa acontecer ali no Rosário, com a feira do Rosário, com o fechamento da rua. O pessoal, os comerciantes tiveram a brilhante ideia de fazer feira com música na rua, ali na Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, E, uma coisa bacana, sabe? A coisa que você vê que é a alma de Ouro Preto. De novo, você vê um ou outro morador muito incomodado e começa aquele tititi, aquele ranço, e você vê que a coisa não prospera, sabe?
algo que tem tudo para ir para frente e não vai para frente, sabe? As pessoas aqui em Ouro Preto, desculpe, Danilo, o que as pessoas não conseguem entender aqui em Ouro Preto de novo, que as coisas, em primeiro lugar, não caem do céu. Sim. Tá? Segundo, existe uma crença tremenda em vários aspectos de achar que a cidade é rica. Não, Ouro Preto é uma cidade pobre. Ouro Preto arrecada só 10% do que gasta. 90% do orçamento de Ouro Preto é feito com transferências do governo estadual e principalmente do governo federal. Isso é Quer muito dizer, importante se falar. secar a fonte, Ouro Preto fecha. É simples assim. Né? Não tem outra coisa. Ou você cria essas alternativas, ou então esquece. Né? E com relação ao turista, né, ainda se faz uma confusão tremenda. Esse turista, por exemplo, que iria lá na apresentação que você criou nesse espaço, Sim. Como o turista que vem quando tem o festival de jazz e tal, é um turista. As pessoas acham que turismo é aquela confusão do carnaval. E, curiosamente, o carnaval é o que dá menos dinheiro para a cidade. Com certeza. O carnaval dá mais prejuízo, porque o estrago que aquilo faz... Não é isso. De ordem até imaterial, vamos dizer assim. Tudo, né? Porque as pessoas acham que turismo é carnaval. Não. O cara do carnaval, ele gasta pouco. O pouco que ele gasta é comprando macarrão com carne moída nas pessoas que vendem aqueles potinhos. E isso significa que está arrecadando ICMS, que é para o Estado, não é para o município, fundamentalmente. E a latinha de cerveja. E a latinha de cerveja, que também vai arrecadar o imposto para o Estado, não vai arrecadar para o município, né? E no final só fica o prejuízo, só fica a sujeira. Enquanto que esse outro turista, que seria para o ecoturismo, que seria para a música clássica, que seria para a música em geral, como o Festival de Jazz, ou o Festival de Inverno, ou o Mimo, ou o Fórum das Letras, esse outro turista é que gera dinheiro para a cidade, que traz dinheiro para a cidade, porque ele se hospeda, porque ele gera empregos, tá? Diretos e indiretos, e isso as pessoas não entendem. Aí a pessoa reclama quando há uma atividade qualquer, como você está citando, porque fechou a Getúlio Vargas, então, e aí faz um barulhinho. Eu queria ver o programa que eu vejo todo domingo. Aí é de dia, e é durante o dia, à tarde. E até a própria lei diz, olha, você me perdoe, mas existe um número X de decibéis que não estão, ele não está sendo ultrapassado, e vai até as 10 da noite. Então, Marcelo, é verdade. Agora, isso que você está dizendo, desculpa só uma partezinha, que precisa estar na filosofia dos governantes, vamos dizer assim, no plano de ação dos governantes. Essa ideia tem que estar implantada, quer dizer, ela tem que estar na base. Porque, no caso que eu te exemplifiquei lá do Barroco e Barraco, a postura e a polícia eram acionadas em todas as vezes que a gente fazia música ao vivo. E eles chegavam lá, faziam as medições, né? Está tudo no Ministério Público lá. Não detectavam extrapolação dos limites. Uma vez teve uma extrapolação, mas tudo desligou, enfim. Mas, enfim, e que são 50 decibéis, né? Que é muito pouco. Então, o que acontece? Que apoio nós tivemos da Prefeitura, do Ministério Público, enfim, a gente só foi cobrado e pressionado a parar, enfim. Olha, se o que atrai cliente para o seu negócio e atrai turista e gera renda para a cidade é essa música aí que vocês fazem, problema seu, quer dizer, o vizinho que está incomodado ali, ele vai ter mais força do que você. E aí a gente simplesmente acabou o negócio, nunca recebemos nenhum apoio de ninguém da Prefeitura, ou seja, de quem que seja. Porque esse vizinho e até pessoas que são parte da Prefeitura, elas vão dizer o seguinte, não, o bom de Ouro Preto é que se conseguirmos instalar uma indústria aqui. Quando isso não gera nada. Aí o carro passava lá com aqueles carros de som, sabe aquelas panelas que faz um tum, que treme a casa. Eu lembro, eu fechando o bar lá, tipo 11h30, meia-noite, né? Fechando, encerrando as atividades, total, e passando carros ali do lado da Igreja do Rosário a noite inteira, com aquele som de estremecer. Eu ficava até com pena dos moradores, entende? E ficava pensando comigo, gente, como que as coisas em Ouro Preto são? Isso é permitido, olha só, você vai ver isso em Ouro Preto o tempo inteiro. Agora, a gente fazer uma coisa ali bacana, atrair gente bacana, gente de qualidade e tal, isso ninguém fomenta. Danilo, tem muita coisa, não só no poder público, mas também na sociedade ouropretana que precisa ser modificada, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida quanto a isso.
para pensar no que futuro essa cidade pode ter. Exato. Bom, Danilo, queria te agradecer. Lamentavelmente, nosso programa acabou. Quer dizer, lá foram 50 minutos de tá conversa. Tão gostoso. Exato. Né? Aqui as pessoas acham, às vezes, que o tempo é grande demais, não, o tempo é curto. Mas é muito bom conversar com você. Tá bom, eu que agradeço e agradeço pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Nós que tivemos o Danilo Caixeta Velar, que é músico, né, já citado aqui, e empresário do ramo de hotelaria e gastronomia. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Godeirinho e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Até o nosso próximo, o FOP Entrevista. Um grande abraço a todos. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.